Bom dia, feliz sábado. Tive muita dificuldade de gravar meus vídeos essa semana. Acontece tanta coisa, a gente sabe que forças superiores querendo nos abater, mas não gravava, não salvava no YouTube, não salvava no celular. Vamos então fazer assim, para compensar a nossa corrida, aproveitando que hoje é sábado, é dia de oração. Vamos gravar 2 vídeos agora de manhã e à noite eu gravo 2 vídeos e aí vai compensar esses 3 dias que eu não consegui gravar, perdão até por isso, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 34, Jó 34 e Marcos eu vou ver, acho que é Marcos 6, né? Eu vou gravar o Marcos 6. Gênesis 34, conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Terrível isso aqui. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos. E disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Podemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos, então, a condição que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninas da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando Amor ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade, onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas e dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade do campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi:
Vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Pesado, nosso capítulo é super pesado. Agora vamos para Jó, capítulo 30 aí. Eita, qual capítulo, meu Deus? Hoje eu tô perdidinha. Eu li o 34, né? Então é o 34 aqui também de Jó. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú, dizendo: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. O que é direito escolhemos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe e a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem com prazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade do Todo-Poderoso, ou cometer a perversidade, porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem a Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, e quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que eu odiasse, o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Eles nem momento morreram, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam os poderosos, serão tomados não por mãos humanas. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que o justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta aos fortes sem que se possa inquirir, e põe outro em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos. De sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja isto para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reina e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu, e fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites. Faze-te tu, pois, e não eu, a escolha, fala logo que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me viu ouvir. Já falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Pai meu desejo é que Jó seja provado até ao fim, pelas suas respostas a homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Pesado. Então, lemos Jó 34. E para encerrar, eu acho que o Marcos é o Marcos 5, não é, gente?
Não, já lemos. Agora é o 6 mesmo. Jesus em Nazaré. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo e tomando de admiração diziam: de onde lhes vem isso? Que sabedoria é essa que foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. Missão dos apóstolos. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e o que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacode o pó dos vossos pés, em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Execução de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias, diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o. Quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedirdes te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe o seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi decapitado, João no cárcere. Trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham, nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades correram a pé para o lugar aonde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela,
porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas e comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicam-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e dos restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca para que chegassem antes dele a uma outra margem, em frente a Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. Jesus caminha sobre as ondas. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite chegava-se a barca no meio do lago e ele, a sós, em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com ele pela 4ª vigia da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos ouviram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca. Junto deles e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o acaso dos pães e os seus corações estavam insensíveis. Novos milagres. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Amém. Glória a Deus. Muitas histórias lindas.